Olá pessoal, eu me chamo Ricardo e hoje vou mostrar para vocês um pouquinho sobre o Git, GitHub e Gitflow. Já tenho uma certa experiência no mercado de trabalho, já utilizo essas ferramentas já há bastante tempo. Então vou passar aqui um tutorial básico para vocês sobre o controle de versionamento. Primeiro eu vou passar uma introdução aqui com os slides e depois vou fazer uma parte prática também para simular um dia a dia assim, de trabalho, né? Tá, e o que é o Git? O Git ele é um sistema de distribuído. Ele foi criado por Linus Torvalds em 2005. Para quem não conhece, ele é o criador do Linux, né? E é um sistema de controle de versão distribuída. Isso significa que cada desenvolvedor possui uma cópia completa do histórico do projeto, permitindo trabalhar offline com total segurança e agilidade. Antigamente, antes do Git, já existia alguns controles de versionamento, né? Alguns sistemas de versionamento, mas eles eram centralizados e precisavam de servidores também. Então, como funcionava? Uma pessoa chegava lá, baixava o código, editava e enviava o código de volta. E assim ia. E acontecia muito de ter erros. Eu já cheguei a trabalhar em uma empresa que não utilizava o GitHub. Então tinha lá várias pastas, vários diretórios, né? Versão um, versão 2, agora foi. Então tinha algumas coisas assim bem estranhas. Então o Git ele veio para poder melhorar essa parte, né? Trazer mais produtividade para nossa área de desenvolvimento. Ele cria um histórico de alterações. Então, a sua principal versão é registrar e gerenciar o histórico de todas as alterações. Imagine que você está escrevendo um arquivo no Word. Quando você está com ele aberto, você consegue dar Ctrl Z e voltar às versões, né, antigas dele. Mas quando você fecha, você não consegue mais dar esse Ctrl Z. Então, o GitHub, o Git, né, no caso, ele é mais ou menos, fazendo essa analogia, mais ou menos assim. Você consegue ver históricos antigos, mesmo depois de já ter fechado o seu arquivo, e também você consegue ver quem foi que fez a alteração. E ele também, um ponto muito importante, é a colaboração eficiente. Então, a natureza dele é distribuída, e fomenta uma colaboração eficiente, que no caso, várias pessoas podem estar trabalhando ao mesmo tempo com o código, então não tem muito problema de você fazer um código e a outra pessoa fazer alguma coisa por cima e se perder no meio do caminho. Quando isso acontece, tem uma coisa que é chamada de conflito, né? Então você aparece uma tela para você poder resolver os conflitos do seu código. Ver quem foi que escreveu por cima do outro, ver qual código é certo, qual código é errado, se vai juntar os dois, se vai excluir algum. Então, ele é bem eficiente nessa parte. E o GitHub é basicamente uma rede social, acho que posso colocar dessa forma. É uma plataforma online que hospeda os repositórios do Git na nuvem, né? Então, você pode encontrar vários repositórios de outras pessoas dentro do GitHub. É um lugar onde você pode hospedar seu código. A empresa também, então tem repositórios privados, né? No caso de empresas, repositórios abertos, que outras pessoas podem chegar aí e também contribuir com seu código, né? Isso é por meio de pull requests, então é um termo que eu desenvolvo alguma coisa, alguém chega lá e quer adicionar alguma coisa, ela vai enviar um pull request para mim, vai enviar uma solicitação de alteração, nesse caso. Também é possível a integração continuous, que é um termo chamado CI, né? Continuous Integrations, que quando você envia um código, se você configurar essa questão, ele vai fazer todo o processo de buildar esse código, realizar testes, é tudo automatizado. Então, é uma ferramenta bastante eficiente para a gente também, em caso de projetos grandes, né? Com várias pessoas trabalhando, porque aí, no caso, você teria que fazer isso manualmente. Então, adicionando essa automação, você já tira uma parte do processo, também evita erros também, né? E, como eu tinha falado antes, é meio que uma rede social, né? É uma comunidade global. Tem mais de 100 milhões de desenvolvedores na plataforma. Então você pode encontrar código de pessoas do mundo inteiro no GitHub. E não existe só o GitHub, existe o GitLab, existe outros hubs de Git, né? Inclusive, empresas podem fazer o seu próprio GitHub, então bem, bem dinâmico nessa parte. Um outro conceito é o Gitflow. O Gitflow é uma convenção
de como se trabalhar com Git, para poder deixar o repositório mais organizado. Então, ele é um modelo de ramificação criado por Vincent Dressen em 2010 para gerenciar o ciclo de vida do código de forma estruturada e eficiente. Temos duas branches, ou como eu posso deixar assim, uma branch seria uma ramificação, seria um trecho, não seria cada branch seria uma história separada, né? Então, temos a main, que é a branch que vai para a produção, que é todos os sistemas que vocês utilizam, né? Que utilizam Git. O que está na main é o que você está conseguindo acessar. Então, o código se mantém estável e pronto para ser implantado em produção. Reflete a última versão liberada. A develop é uma branch destinada a desenvolvimento. Então, é onde nós vamos atuar mais nela. E aí, quando o nosso código estiver pronto, estiver validado, estiver tudo certo, ele vai para a branch main. Tem a feature, que é uma branch derivada da develop. Então, toda vez que vamos criar, vamos supor, no exemplo que eu vou dar, né? Vamos criar uma função de soma. Então, vamos criar uma nova branch a partir da develop, que é onde nós estamos trabalhando, né? E vamos criar apenas essa branch para poder trabalhar com a questão de soma. Que depois nós finalizamos ela, e aí o nosso código que fizemos nessa feature nós vamos jogar para a develop. Temos a release, que é meio que um compilado de tudo que foi feito na develop para ser enviado para a main. E temos a hotfix, que é, sim, digamos que é um pouco usual, mas é uma branch de correção da produção. Então tem alguma coisa que não está funcionando direito em produção. Então nós vamos criar uma hotfix a partir da main. Relembrando, a feature e a release são feitas a partir da develop. Temos também a bug fix, que é a partir da develop, né, mas não está aqui. E temos a hotfix, que será feita a partir da main. É a única branch que nós fazemos a partir da main. Alguns comandos básicos para poder começar a utilizar. O git init é caso você não tenha um repositório ainda que esteja o git instalado, então você vai instalar o git. O git clone, ele vai clonar um repositório remoto. Então você vai lá no GitHub, vai copiar o código desse repositório e vai clonar para o seu computador. O git status, ele vai ver o status atual daquele repositório, se tem algum arquivo que foi deletado, se tem algum arquivo que foi modificado, se tem algum arquivo que já está pronto para ser enviado para o repositório remoto, né? E o git add é quando você adiciona um arquivo ou todas as alterações para serem enviadas para o repositório remoto. Temos o git commit, que você vai adicionar uma descrição do que foi feito naquela alteração. O git push origin, que é o que vai enviar as alterações para o repositório. Então, primeiro você vem e dá um git add para identificar o que vai ser enviado para o repositório remoto. Depois você dá um git commit "-m", que vai escrever a mensagem do que está sendo feito ali, do que está sendo enviado. E com o git push você, de fato, vai enviar para o repositório remoto. E o git pull, ele vai atualizar o seu repositório remoto com o repositório que está na nuvem, né? Temos aqui também um fluxo básico do Git Flow. O Git Flow, existe essa ferramenta, né, que você precisa instalar, mas também você pode fazer ele de forma manual. Então, é mais como uma orientação de como ser feito do que realmente uma ferramenta. Mas no Git, nós temos essa ferramenta já pronta que tem alguns comandos, né? Que seria o git flow init. Você vai inicializar o git flow no seu repositório local e vai lembrar, ele fica apenas no seu repositório local, ele não vai para o remoto. Então, caso adotem essa medida, né? Todo mundo que estiver utilizando deveria iniciar o git flow no seu repositório local. Vamos lá, o git flow feature start, minha feature. Então aqui você vai estar criando uma nova branch
a partir da develop, chamada minha feature. Git flow feature finish, minha feature, ele vai estar finalizando essa feature e vai estar fazendo merge, ou seja, mesclando, juntando, né, o que foi feito na branch develop. Git flow release start, você vai estar fazendo uma nova versão do feature do software, né, preparando uma nova versão para ser enviada para master. Tem a release finish, que vai finalizar e vai fazer um merge na master e também na main e na develop. E tem a hotfix start, que seria a correção a partir da main, né? Teria que também a bugfix start, que ela é feita a partir da develop. Aqui é um esquema de como o fluxo, né, do Git Flow funciona. Temos aqui a branch main, a develop, a feature e outra feature. Então temos aqui a linha principal da main. Temos aqui a versão 1, versão 0.1, versão 0.2, versão 1.0. Temos aqui a linha da develop em roxo. E vocês percebem que os verdes, que são as features, elas sempre saem da develop. Aí você fez aqui, e finalizou tudo, aí ela volta para a develop. Essa aqui é porque ainda tá, não foi finalizada, né? Então essa aqui gerou a partir desse ponto da história, da develop. Fez uma alteração, fez outra, e quando finalizou, ela voltou para a develop. Temos também os commits semânticos. O commit, como eu falei, é uma mensagem que você vai estar descrevendo o que foi feito, né? E o commit semântico ele veio para a gente poder organizar melhor nossos commits, para não ter, para você não chegar e apenas adicionar adicionado ou correção. Porque quem vai pegar e olhar esse commit vai se perguntar do que foi adicionado, que correção foi feita. Então, a estrutura é basicamente essa. Temos a feat para novas features, docs quando você vai alterar algum documento, refactor quando você vai refatorar alguma coisa que já foi feita, né? Affix quando tem alguma correção, algum bug para ser feito, style quando é para estruturar como seu código está feito, se vai tirar espaço, se não, vai botar, enfim. E a teste é quando você adiciona testes unitários ou algum outro teste, né? Então, é sempre dessa forma. Tem a feature, entre parênteses, aonde está sendo essa feature, por exemplo, uma feature de autenticação. E aí você vai botar a mensagem, adiciona login social. Então, quem olhar isso aqui já vai saber que está relacionado ao login social. Aqui essa de fix. Fix cadastro, tá consertando alguma coisa no cadastro. Corrige o erro de validação. E quem olha já sabe que é direcionado ao erro de validação. E por que usar o commit semântico? Deixa o histórico organizado, né? Ele cria um histórico de projeto claro e fácil de navegar, onde cada commit tem um propósito explícito. Automação facilitada permite a geração automática de change logs, que seriam logs de alterações, né? E controle de versões, como semantic release. Melhora a comunicação, facilita a comunicação entre desenvolvedores e revisores, que rapidamente entendem a natureza de cada mudança. E tem a parte também de rastreabilidade aprimorada. Ajuda a identificar rapidamente a causa de bugs e o impacto de cada alteração no código base. E uma conclusão assim, o Git é a fundação para o controle de versão, né, eficiente e o trabalho em equipes sem atritos. O GitHub é um lugar onde você coloca seus códigos Git que outras pessoas vão ter acesso. O Git Flow é um fluxo de trabalho dentro do Git. E o commit semântico é onde mantém um histórico mais limpo, compreensível e também automatizado. Agora eu vou mostrar aqui para vocês como seria um fluxo de trabalho com Git. Então eu vou criar aqui um repositório do zero e vamos começar a trabalhar nele, né? Vamos aqui criar um repositório.
que nós vamos colocar o nome nele, então tutorial Git, por exemplo. Lembrando, essa aqui segue a mesma regra da programação, então não ficaria legal você colocar espaços, entre outras coisas. Seria bom você separar por underlines ou por hífens, né? Aqui embaixo você escolhe se adiciona o readme ou não. Ao não adicionar o readme, ele vai entender que você já tem um, um diretório pronto, mas não tem o Git instalado nele. Então ele vai dar algumas opções para você adicionar o Git nele e fazer o envio. Mas é um pouco mais complexo, então eu vou aqui adicionar o readme, então ele já vai criar um repositório para mim, direto. Vamos também adicionar aqui um git ignore. O git ignore, ele é um arquivo. Python. Vou utilizar a linguagem Python, né? Aqui você escolhe qual a linguagem ou o que vai ter no seu repositório. Ele vai criar um git ignore. O git ignore é um arquivo onde vai estar tudo que não é necessário enviar para o GitHub. Isso é muito importante, porque tem alguns arquivos de configuração, algumas pastas que são pesadas, como no JavaScript e Node Modules, que não necessariamente você precisa enviar para, para o GitHub, né? No Python tem o caso, se você utilizar a venv, não vai enviar a venv para o repositório, né? Então, o gitignore é basicamente um arquivo onde você vai informar o que você não quer que seja enviado para o GitHub. Pronto, repositório aqui criado certinho, bonitinho. Agora nós vamos clonar ele. Note-se que quando você cria, tem apenas a branch main, não existe nenhuma outra branch, então isso nós vamos ter que estar criando, né? Nós vamos criar a branch develop. Para poder clonar, vamos fazer aqui o git clone e colar essa URL que foi feita. Pronto, clonado. Agora nós vamos abrir esse arquivo, abrir esse repositório. Bacana. Temos aqui o gitignore, que eu te mencionei um pouco, né? Então, tem aqui algumas coisas que não vão ser enviadas, como a pasta build, com a pasta dist, downloads. Esse vai estar aqui. Tem arquivos de configuração. Aqui tem o .env, que são um arquivo que bota variáveis de ambiente, né? A pasta venv, que é a da virtualização do Python. Então, tudo que não for enviado para o Git, ele vai adicionar aqui. Você também pode alterar esse arquivo e colocar outras coisas, né? Claro. Mas vamos lá. Vamos criar aqui um arquivo main.py para começar os trabalhos. E aqui eu vou fazer uma calculadora bem simples. Certo? Então, vamos definir aqui. Fazer aqui o main, padrão, int, opa, int. Botar um hello world, porque eu não quero ser amaldiçoado, né? Main, pronto. Beleza. No meu VS Code eu tenho uma extensão do próprio Git que ele vai me trazer algumas facilidades. Como por exemplo, vocês podem ver aqui que aparece quando eu salvei, aparece o número 1 aqui. Quer dizer que tem algum arquivo que foi modificado. Então aqui eu posso adicionar ele, posso já fazer um commit e também enviar para main. Mas como a melhor forma de entender
praticando. Isso aqui já é uma forma muito automática, né? Então eu vou criar aqui, eu posso fazer um git add ponto. Por exemplo, eu tenho vários arquivos e eu não preciso estar adicionando um nome um por um deles, né? Então eu dou o add ponto. Esse ponto quer dizer que tudo que está ali, tudo que está nessa parte aqui de changes, ele vai adicionar ao stage, né? Aí pronto, você já viu que mudou aqui um pouco. Já está aqui em outra parte. Certo? Agora eu vou adicionar um commit. Tem uma outra tag que é a shore, que é basicamente relacionado à inicialização de projeto. Do commit semântico, né? Que eu não tinha mencionado antes. Mas commit semântico, git flow, vocês podem dar uma pesquisada depois, mas para entender mais a fundo o que cada coisa funciona. Porque aqui é mais um superficial, não vou estar me aprofundando nesses termos, né? Mas vamos lá, commit "-n", é um short, inicializa projeto calculadora. Já comitei, já vi que saiu aqui, e aqui também a partir mostrou que eu posso sincar, né, as minhas alterações. Isso tanto vai aparecer quando tiver alguma coisa no GitHub e não tenha no meu repositório local para poder atualizar, quanto também para poder enviar. Vamos lá, git push. Não necessariamente você precisa colocar o origin, né? Só em casos específicos assim. Mas você dá o git push, pronto. Já sumiu aqui. E se eu for aqui no GitHub e atualizar, já apareceu aqui para mim. Amém. Temos aqui o histórico de commits também. Aqui foi porque eu criei o repositório, já faz automático. E aqui, se eu clicar aqui, eu vou conseguir ver o que foi alterado. Então, quem já olha aqui sabe que eu estou inicializando o projeto, né? Vamos lá para... Deixa isso aqui. Agora nós vamos começar um fluxo de trabalho mais eficiente. Agora eu preciso criar a funcionalidade de soma. Então, para isso... desculpa, gente. Acabei me passando. Era para ter iniciado o Git, né? Nós vamos inicializar aqui agora. Não tem problema, tá? Quando é no começo. Git flow init. Aqui eu vou estar iniciando o Git flow no meu repositório. Aqui ele me pergunta qual é o nome da branch que vai ser a branch de produção. Então, é a main, a própria main, né? Não precisa alterar nada. Aqui ele já me sugere o nome de uma branch para o develop, para desenvolvimento. Então me sugere aqui a develop, é só apertar enter. E aqui vai ser tudo enter. Aqui ele vai adicionar prefixos quando vai criar uma nova feature, bug fix também. Mais pra frente vocês vão entender o que são esses prefixos, né? Pronto. Git flow configurado. Aí aqui, se eu der um git branch, agora nós temos duas branches, a develop e a main. Agora, como eu quero adicionar uma funcionalidade de soma, eu vou vir aqui, git flow feature start soma. Aqui ele vai me dar um resumo. A new branch feature barra soma foi criada. Esse prefixo ele já coloca automático. Então o nome da sua branch é feature barra soma. Se você for fazer um hotfix,
hotfix barra alguma coisa, bugfix barra alguma coisa. Mas a título do Git Flow, você não precisa colocar esse feature barra. Ele já entende, quando você for finalizar, você precisa colocar apenas soma. Mas caso você for trocar de branch, como git checkout develop, opa, checkout develop, eu mudei para minha branch develop, e agora eu quero voltar para a soma, ele fala que não existe essa branch. Então eu vou precisar do prefixo feature. Pronto, mudei para a minha intenção. Agora eu vou adicionar aqui uma nova funcionalidade. Vou fazer nesse mesmo arquivo main, para ser mais simples. Então, def soma A e B retorna A e B. Ai, como é ótimo esse autocomplete. Agora, para ficar um pouco assim mais dinâmico, né? Então, eu vou botar aqui número 1 igual a input, digite o número 1 e digite o número 2. No lugar do print hello world, eu vou fazer o seguinte. F número 1 mais número 2 é igual a soma de número 1 e número 2. Pronto. Agora nós vamos fazer, já finalizei, é tudo isso, agora eu vou adicionar no arquivo git add. Eu tinha falado do ponto, mas se tem só um arquivo, você também pode fazer o main.py. Ou se tiver vários arquivos e você quer apenas subir um arquivo único, você pode fazer isso aqui. Você está dizendo qual arquivo que você quer adicionar ao stage. Já foi. Vamos fazer um commit semântico. Git commit "-n". Fit, que foi uma feature nova, né? Calculadora. E aqui eu vou adicionar função de soma. Foi. Agora eu não quero enviar agora para o meu repositório remoto, né? Então eu vou fazer uma nova print. Quero adicionar a subtração. Vou criar aqui um git. Primeiro eu vou finalizar a soma. Git flow feature finish soma. É que tu vai trazer mais um relatório, né? Aí, quando você finaliza, ela vai direto para develop. Ele deleta a branch feature soma e traz um sumário aqui. A feature soma foi mergeada com a develop, então ele mesclou a soma com a develop. A feature soma foi deletada do meu repositório local e ele me envia para a branch develop. Agora eu posso criar uma nova feature. Git flow feature start subtração. Temos uma nova feature. Agora eu vou adicionar aqui a funcionalidade de subtração. Baby. Já fiz tudo que tinha que fazer. Agora eu vou realmente finalizar ela novamente, né? Git add main.py git commit -m
fit adiciona função de subir. Aqui, como um comentário, vocês podem adicionar caracteres especiais, como acentuação, ser cedilha, entre outras coisas. É apenas um comentário, né? E vamos finalizar ela. Git flow feature subir. Uma outra coisa, vocês perceberam que eu botei subtracão. Quando vai criar uma branch, é recomendável que vocês utilizem as mesmas regras da programação. Sem acentuação, sem caracteres especiais. Porque quando a pessoa vai tentar acessar alguma coisa assim, pode dar algum problema. Então, é bom seguir as regras da programação em si. Certo? Agora, eu vou simular aqui um conflito. Primeiro eu vou publicar aqui. Vou enviar essa branch, que seria o git push, né? Acabei não utilizando aqui o comando, mas tudo bem. Se eu atualizar aqui. Eu tenho. Posso fazer um pull request. Depois eu vou fazer aqui. Fazer lá aqui depois. Então aqui eu vou botar um título, vou botar uma descrição. E não vem aqui ao caso falar sobre isso agora. Então eu vou criar um pull request. Que é o quê? Uma solicitação de alteração. É que ele identifica que não tem nenhum conflito. Eu vou acabar simulando um conflito aqui agora. Eu posso fazer o merge e pull request. Vou atualizar a minha main. Pronto, foi mergeado. Aqui, como eu tenho acesso total, já apareceu direto para mim aceitar e fazer o merge. Mas, via de regra, os desenvolvedores não vão poder fazer isso. Vai ter alguma pessoa específica que vai ter esse acesso para poder fazer esses aceites. Pronto, já veio aqui, tá vendo? Adiciona a subtração. Agora, eu vou abrir outro código aqui. Vou clonar aqui. Isso. Agora, o que eu vou tentar fazer? Temos aqui o mesmo código nesses dois VS Code. Então, eu vou tentar simular como se fossem duas pessoas trabalhando, né? Então, por exemplo, nesse aqui eu vou adicionar uma multiplicação. Def, multiplicação, eBay, retornar eBay. Oh, perdão, gente. Tá, outra coisa também, você pode descartar o que for alterado. Vocês perceberam que eu não fiz uma nova branch, não fiz nada, né? Só alterei diretamente. Isso não pode acontecer. Vai dar muito problema se fizerem isso. Então vou descartar. Tenho certeza que quero descartar. Pronto. E aí o código voltou como era antes. Então vou criar uma nova branch, né? Git flow feature start multiplicator. Vocês perceberam que não foi de propósito, né? Eu acabei passando, né? Mas foi bom que aconteceu.
Deu um erro falando que não tem o Git flow init, que não tem o Git flow instalado no meu repositório. Isso, como eu falei antes, você instala o seu Git flow na sua máquina. Ele não vai para o repositório remoto. Então, toda vez que alguém for fazer o clone do repositório, vai ter que instalar o Git flow. Então, vou instalar aqui o Git flow rapidinho. Main, develop. É só enter. A não ser que você já tenha uma branch com outro nome, por exemplo, em vez de develop, vocês têm uma branch chamada dev. Aí vocês iriam escrever ali na frente, dev, né? Pronto. Agora eu posso fazer meu Git flow. Vou fazer isso aqui. Explicação. Git add ponto. Git commit -n. Seleciona função de multiplicação. Agora eu vou publicar, né? Vou enviar para o meu repositório remoto git push. Deu outro erro aqui. Boa. Eu não posso simplesmente enviar o repositório do Git flow para o remoto. Eu tenho que fazer isso aqui, ó. Set upstream origin feature. Preciso configurar isso. Mas eu não quero fazer, eu quero finalizar ela, né? Git flow. Quem sabe faz ao vivo, né? Git flow feature finish multiplicação. Mas no caso, se vocês quisessem enviar essa branch para o remoto, que pode acontecer do caso de você e outra pessoa estiver trabalhando nessa mesma branch, né? Ou você quer que outra pessoa dê uma olhada na sua branch. Era só copiar isso aqui, né? E colar, que ele já enviaria para o repositório remoto. Pronto. Eu dou um git. Agora vai acontecer uma coisa interessante. Esse repositório aqui, ele está atualizado com a última versão. E o repositório remoto também. Mas aquele outro VS Code que eu estava trabalhando, ele não está. Ele não tem a multiplicação aqui. Então eu vou adicionar uma nova função na mesma linha, que é a linha 7. Vou adicionar a subtração e vou tentar simular um erro de conflito. Que quer dizer que o quê? Que quando você enviar algo para o repositório remoto e ele notar que já tem alguma coisa escrita naquela mesma linha, ele vai acusar um conflito. Então eu vou precisar resolver esse conflito antes de enviar para o repositório remoto. Só que aqui também eu fiz de novo, né? Explicando, aí acabei me esquecendo. Fiz direto na develop. Mas como boa prática, nós vamos criar uma nova feature. Git flow feature start subtração. Pronto. Feature criada, vamos criar. Oh não, fiz errado. Mas tudo bem. Não deu erro porque aquela subtração já tinha excluído ela. Então, não vai dar erro. Mas, por exemplo, se eu tivesse uma feature aberta com o nome de subtração, eu não iria conseguir criar outra.
Vou até refazer aqui o comando para vocês verem o erro. Ele vai acusar que já existe. Então ele pede para eu colocar outro nome. Então eu vou finalizar isso aqui. Posso só copiar aqui. Tá tudo bem. Eu finalizar ela sem nada. Poderia também apagar, em vez de finalizar ela, né? Poderia apagar também. E aqui é divisão. Eu vou adicionar agora uma nova divisão. A divisão, né? Claro. Def divisão. Ele já me sugeriu aqui, mas eu não vou botar isso aqui porque faz parte de outra coisa. A divisão aqui por si só, eu já estou criando ela com erro. Tanto é que o meu VS Code ele sugeriu fazer um tratamento de erro, né? Que é a divisão por zero. Mas vou deixar assim dessa forma, que depois eu vou tratar esse erro. Lá. Nota que as mesmas linhas que estão aqui, né? Linha 7, linha 8 e linha 15 estão ocupadas. Agora, quando eu tentar git flow git git commit -l fit calculadora adiciona função de divisão. Agora eu vou finalizar git flow finish divisão. Agora, quando eu tentar enviar para o meu repositório remoto, ele deve me acusar um erro. Então, vamos ver. Deixa eu só confirmar aqui se está atualizado aqui. Não, peraí. Faltando. Ah, tá. Não é inicialmente, é na develop. A develop está atualizada com a multiplicação. Agora eu vou tentar enviar a subtração e a divisão e ver se vai. Aí, pronto. Gerou um conflito. Ele está pedindo para eu atualizar. Estranho, não gerou um conflito. Tá, vamos lá. Acredito que é por causa do Git Flow que eu instalei, que ele está pedindo para eu poder atualizar o repositório antes de enviar, que ele detectou que alguma coisa lá não está certa. Se eu tentar dar um forçar, deixa eu ver o que acontece. Ele resolveu sozinho. Provavelmente deu algum erro, deu algum problema muito grande. Eu fiz isso. Vou pegar um git pull. Vamos ver o que aconteceu. Olha lá. Como eu forcei o meu push e tinha coisas na mesma linha, ele sobrescreveu. Então isso também é uma falha muito grande. Então você precisa resolver os conflitos. No meu caso ali,
Deixa eu ver o que eu consigo fazer aqui. Aqui. Tipo, o que acontece? Boa. Agora deu conflito aqui pra mim. Ah, tá vendo que ele acusou aqui? Deixa eu fechar isso aqui. Ele acusou que está na mesma linha. Então eu tenho algumas opções. Ou aceito a alteração atual, que é essa multiplicação, então vai ficar apenas esse código. Ou eu aceito a incoming change, que é a que está chegando, né? Que seria a divisão. Então ficaria apenas a divisão. Ou eu aceito as duas, ou eu comparo. Como eu quero as duas, eu vou aceitar as duas. E aqui é a mesma coisa. Vou aceitar as duas, eu quero as duas. Deu salvo? Aí eu posso dar um git add. Vou vir aqui. Vou utilizar aqui também a ferramenta, né? Do VS Code. Quando eu quero adicionar, eu venho aqui nesse mais. Ele já adicionou. Aqui eu quero enviar um comentário. Eu posso vir aqui, adicionar o comentário e botar em continue. E agora aqui ele pede para eu sincronizar as alterações. Vou sincronizar as alterações. Pronto. Agora, se eu vier aqui agora no outro repositório e der um git ele me trouxe a multiplicação. Pronto. Vou botar aqui em espaço. Vocês viram a questão do conflito, né? É muito importante não tentar forçar os envios das coisas, porque podem sobrescrever, como aconteceu aqui agora, né? Ele sobrescreveu o que estava lá, então não é legal fazer isso. Existem algumas configurações de proteção para isso, né? Mas é algo mais avançado. Simulando conflito. Beleza. O conflito foi resolvido, né? Vocês viram que você pode aceitar o, a versão que está na sua máquina atualmente, ou aceitar que está vindo do repositório remoto, ou aceitar as duas. Geralmente aceita-se as duas, né? Porque o que está lá é porque alguém enviou. A não ser que você tenha algum problema assim. Você vê com quem enviou, que tem como ver quem foi que fez o envio, né? Ah, tem algo aqui que tem. Boa. Tá. Vamos rodar aqui o código. Onde está o primeiro número? 5, 2. Pronto. Ele me trouxe a divisão. Agora, nós temos um erro na divisão, que é que não existe divisão por zero, né? Então vamos executar e vamos ver o que acontece aqui. O segundo número. Pronto. Ele fez todos os outros. 5 mais 0, 5. 5 menos 0 é 5. 5 vezes 0 é 0. E quando foi a divisão, ele me acusou um erro. Ele já traz aqui, ó. Tem esse tipo de erro no Python. Zero division erro. É division by zero. Então, como que nós vamos tratar esse erro? Uma forma simples é identificar se o B, seu divisor, o dividendo. Agora eu me perdi. Matemática às vezes não é o meu forte. É por zero, né? Mas primeiro nós vamos criar um bug fix. Um bug fix é quando eu vou corrigir algo que já está na develop. Ele também está na main, mas não vem muito ao caso agora. Foi porque nós. Foi título de mostrar mesmo para vocês. Mas, por exemplo,
tá na main, tá em produção, tá travando tudo, tá causando erro, vocês vão fazer um hotfix, que é um conserto quente, rápido, precisa urgente ser feito. Então seria direto na main. Mas como aqui a gente está só a título de treinamento mesmo, vamos fazer um bug fix. Seria... deixa eu descartar isso aqui. Edit. Foi. Bug fix. Start. Divisão. 0. Importante também o nome da print fazer sentido com o que nós estamos fazendo, né? Aí vai ter aqui um sumário, né? A nova branch, divisão por 0, foi criada a partir da develop e agora você está na divisão por 0. Então, para corrigir esse erro, vamos fazer aqui. Se B for igual a 0, então ele vai retornar erro de divisão por 0. Salvei. Vou tentar executar aqui o código. 5, 0. Pronto. Agora ele vai me mostrar um erro. Um erro claro para mim. Não vai dar aquele erro todo maluco e vai travar o meu código. Ele executa e vai mostrar o erro que eu pedi. Que é 5 dividido por 0 igual a erro. Divisão por 0. Ou divisão por 0 não é permitida. Ele vai mostrar esse erro. Divisão por 0 não é permitida. Existem outras formas de tratamento de erro, como aquele divisa by 0, entre outras coisas, mas não entra ao caso aqui também. Certo? Fiz aqui. Agora eu vou dar git add git commit -m. Agora não vai ser mais fit, porque eu não estou criando a fit, estou criando a correção. E no commit semântico a correção é fix. Calculadora. Trata divisão por 0. Agora eu vou finalizar. Git full bug fix fit divisão 0. Pronto. Foi feita, tudo mais. Agora vamos supor que esse erro está em produção, está causando muito problema. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos trocar aqui para main. A minha main não está atualizada aqui, então preciso atualizar ela. Vou trazer tudo que tem. Ou você clica aqui, ou dá um git pull. Ele vai atualizar tudo. Olha lá, a minha main está muito atrasada. Vou fazer o seguinte. Esse aqui. Tá. Vou criar uma release a partir dessa aqui. E com a release eu vou atualizar a minha main, né? Git flow release start. Agora a release ela é algo muito interessante. Que a release ela vai criar uma versão. E as versões são feitas por número. Por exemplo, vai ser 0.0.1. Seria a minha versão beta, vamos dizer assim. Então, isso é algo que vai ser feito por uma pessoa específica do time que vai entender o que cada versão significa, o que cada versão é.
E aqui eu simplesmente eu posso só abrir ela e finalizar, se for tudo correto. Vai analisar o que tem problemático, o que precisa ser feito, né? Então, abri, fechei. Pronto. Aí vai aparecer esse arquivo aqui para mim, porque está configurado para aparecer esse arquivo, né, para mim. Então aqui eu vou poder adicionar alguns comentários. Deixa eu apagar aqui, vou escrever aqui release de teste do tutorial de Git. Pronto. Essa mensagem vai aparecer aqui também. Vocês notaram que apareceu aqui essa mensagem. Então aqui seria um commit, né? Quando eu fecho o arquivo, ele já finaliza para mim. Tem um outro comentário que seria a tag. Eu vou subir a tag dele, né? Também para o repositório que a tag essa numeração. Quando eu fechar aqui, ele vai continuar o processo também. E temos a última mensagem, que é o merge e a versão aqui. Posso enviar para lá. Para mim, eu vou atualizar mesmo. Tá, uma coisa interessante. Ele independe do lugar que eu crie, né? Quando eu rodar o comando, ele vai criar a partir da main. Então, independe se eu tiver na develop ou outra branch. O que ele fez? Ele fez o release, fez o merge com a main, fez o merge com a develop e tudo mais. Agora precisa alterar para a branch main para poder atualizar o meu repositório remoto. Atualizando o repositório remoto. Por isso que eu dei o git pull no outro e não foi. O repositório ainda não tinha sido atualizado. Pronto. Agora pronto. Nosso erro agora está aqui. Divisão por zero. Então o que eu vou fazer? Vou para a develop. Vou ficar aqui, né? Build flow. Outfix start. Divisão. Deixa eu ver se ele vai deixar criar isso aqui. Pronto. A hotfix foi criada a partir da main, tudo mais. Agora vamos corrigir. Foi. DD ponto. Git commit menos em fix. Desculpa, pessoal. Aí. Fit. Vamos publicar. Aí quando nós vamos dar uma olhada aqui no nosso repositório remoto. Temos aqui o pull request, né, que foi feito. Temos aqui, vamos ver aqui os commits, né? Temos aqui o primeiro merge, adiciona a subtração. Então tudo isso aqui é rastreável. Por isso que o uso do Git é muito importante. E o GitHub também. O GitHub é basicamente uma interface para o Git, né? Que isso aqui, nós conseguimos ver tudo isso aqui por linha de comando, mas
é mais chato, mais complexo. Então tem outras questões do pull request também. Bom, pessoal, o que eu tenho para hoje sobre o GitHub é isso. Qualquer dúvida, podem mandar mensagem, entre outras coisas, né? E desde já agradeço o tempo de vocês. Tchau, tchau. Até uma próxima.